queria avisar a todos que, como a nossa mestre de cerimônia avisou, esse é um ciclo, é uma palestra que faz parte de um ciclo de palestra que desde 2009 o NEAF vem primeiro como NEAB e agora como NEAF, desenvolvendo aqui no campus. Isso é importante, todas as pessoas que vierem a pelo menos duas dessas palestras, uma já foi, que foi a palestra do dia 21 de março, com o professor José Cartias, e agora essa com a Flávia. A nossa intenção é apresentar uma outra em setembro, para marcar a data de fundação da Frente Negra. A data inicial seria 16 de setembro e fecharemos com a Semana da Consciência Negra, que esse ano vai ser a 10ª. Então, depois que passará um livro de presença, as pessoas assinem, de preferência coloquem o e-mail. Se já frequenta o Cineclube com uma certa assiduidade e já colocou o e-mail, não precisa, e aí nós já temos esse e-mail, né? Mas se está vindo a primeira atividade, não só do NEAF, como mesmo a atividade que nós organizamos, coloquem, porque a única forma de vocês receberem o certificado vai ser por e-mail, né? E a outra coisa, rapidamente, essa data não é uma data de festejo. O Movimento Negro, em 1978, acabou numa reunião acontecida em São Paulo, decidindo que 13 de maio deveria ser um dia de denúncia contra o racismo no Brasil, e que, seguindo o raciocínio do historiador Clóvis Moura, 13 de maio ele marca uma data em que o negro era um bom escravo e virou um mau cidadão, né? Hoje, assistindo o jornal, o final do jornal de esporte da Globo, eu fui surpreendido com a menina que apresenta o jornal, dizendo que a data de referência para a população negra deveria ser 20 de novembro, que marca a morte do líder Zumbi dos Palmares, e que 13 de maio era um momento de protesto, porque até hoje o Brasil ainda é um país racista. Eu quase caí da cadeira ao ouvir isso ao final do jornal da Rede Globo de televisão. E não bastasse, hoje, 13 de maio, um dia fatídico, né? Nós temos um novo governo que é um governo de homens velhos brancos, ponto. E é muito interessante que muita gente está dizendo: esse governo não representa o Brasil, só tem homens brancos e nenhuma mulher e nenhum negro. Mas na continuidade da crítica só falam na questão da mulher. Mas de fato é um absurdo um camarada achar que ele vai resolver o problema da crise do Brasil somente com homens. Não bastasse ser homens brancos de uma única classe social do Brasil, que é a elite, né? Então nós estamos mal. E para encerrar essa minha fala, hoje eu ouvi o Matheus, né? O Matheus, futuro doutor ou já é doutor? Então, Matheus doutor, que é esposo da Flávia, fazendo uma fala muito interessante e destacando algo que a gente precisa começar a ficar atento. Mês passado, a ONU abriu um dos setores da ONU abriu uma discussão sobre o Brasil, porque o Brasil ainda não resolveu o problema da sua população negra. E a discussão é
começar a pensar em punições para o Brasil, sanções. E as pessoas estão pensando que isso é brincadeira. Nós estamos com uma crise econômica e podemos começar a sofrer sanções porque este é um país racista. E agora o nosso governo aqui acha que isso é brincadeira. Pode querer tirar cota, pode achar que não tem que dar mais espaço para os negros. A situação não vai ficar muito legal, né? Então, quem sabe, isso para mim eu gosto, porque crise é ótimo. Porque a crise é um momento que as pessoas começam a ter consciência e vão lutar para mudar a situação. É isso que eu espero. Então, e boa noite e que tenhamos uma ótima palestra. Também. Primeiramente, obrigado pelo espaço aqui, professor Batista, que eu acho muito importante ocupar o espaço, primeiramente. É um espaço de luta, um espaço político, muito mais questão cultural. Espaço político realmente de fato. Nós estamos num dia extremamente simbólico por tanta coisa acontecendo no Brasil. A posse, né, Batista, a gente falou, bem destacadamente, somente brancos, tá? Homens brancos e heterossexuais. Então encerra muito mais coisa, tá? Fecha muito mais coisa esse enredo. Representa uma classe, um gênero, uma orientação sexual e uma raça de dominação, que sempre dominou o Brasil e continua dominando. Um propósito, uma ideologia e uma elite. Nada mudou. Embora com as limitações do governo Lula e Dilma que tiveram, que sabemos as contradições que houveram, alguns avanços e muitos tiveram. No entanto, podemos ser agora refém, né, Batista? Do retrocesso, do atraso, do machismo, da homofobia, de tudo o que representa, e principalmente do racismo. Os negros são mais de 50% da população brasileira, mas não estão representados politicamente. Estão subrepresentados, igual as mulheres. Esse aqui é o momento dessa ambiguidade, que a nossa colega vai falar agora aqui, do 13 de maio, não como comemoração, mas como denúncia. Porque a comemoração realmente está no Zumbi, aquele guerreiro que lutou. Na aula passada, Batista, essa aula se liga com a aula passada que eu dei para meus alunos, que eu perguntei para eles quem se considerava negro, sobre a história do pensamento brasileiro, sobre a questão de identidade racial. Poucos levantaram a mão, bem timidamente, para levantando a mão. Por quê? Vocês timidamente levantaram a mão, não se reconhecem como negro. Um estado eminentemente negro como o Maranhão, eminentemente negro como Tocantins, né? Então vamos discutir coisas bem pertinentes, né, professora Flávia? E eu estou muito feliz de estar aqui na tua mesa, Batista, porque eu sou pai de 3 crianças negras, legalmente. Então, pela primeira vez estou numa mesa, tá, do movimento negro, depois de assumir como pai de 3 crianças negras. Eu estou aqui muito mais como professor, mas sim como um aliado, porque eu preciso saber disso aqui, me instruir e lutar para defender os meus filhos. Muito obrigado, professora Flávia. Boa noite. Após essa breve explanação do professor César e do professor Batista acerca do 13 de maio, vou falar um pouco para vocês sobre as atividades que o NEAF desenvolve, que é o grupo de pesquisa interdisciplinares da África e dos afro-brasileiros. Esta é mais uma das atividades, como a Enilma já apresentou no início. Nós desenvolvemos atividades ao longo do ano. Dentre essas atividades, a palestra, os debates no Cineclube e a SECONE, que é a Semana da Consciência Negra. Então, junta-se tudo isso, nós temos atividade que discute a temática racial durante todo o ano no campus da UFT de Tocantinópolis. Então, sendo bem breve, para nós começarmos a palestra, obrigada pelo convite e sejam bem-vindos e aproveitem. Eu gostaria de convidar o Abel, que é o representante dos alunos do curso de pedagogia. Então, não vou desfazer. Tem? Das sociais também. Tem os assistentes de e os outros. É.
Boa noite a todas e a todos. Eu estava em aula, acabei de encontrar com a Cris, e assim que terminar a aula eu vou voltar para cá. Mas antes eu queria fazer uma fala, gente, para lembrar e dizer que o quanto é importante a gente estar em discussão a respeito do 13 de maio, não é verdade? O que isso significa para todos nós. E eu, como aluno de pedagogia, também futuro ingressante do NEAF, participante do NEAF e pesquisador da área, juntamente com o professor Batista, né, que foi quem eu escolhi como meu orientador. Então, é importante a gente participar dessas discussões, não é verdade? E recentemente eu fiz uma disciplina com o professor André e a gente participou dessas discussões de saber a representatividade do negro, o que o negro é hoje, o que o movimento negro tem para oferecer para a nossa sociedade. Então, é isso, pessoal, viu? Boa noite. Tem algum aluno que representa as ciências sociais? Que for do CA. Gostaria de fazer uma fala? Educação cultural. Porque às vezes não aqui presente educação. Se tiver alguém de educação do campo, de educação física, também pode estar aqui à frente. Boa noite, primeiramente. Agradecer pela oportunidade de aprendizado mais uma vez, né? E dizer que esse papel de esclarecimento dos direitos que nós temos, que raramente são respeitados, nós que somos a maioria e tratados como minoria, um evento como esse vem a deixar mais claro para nós que temos direitos, temos que ser respeitados pelos nossos direitos e temos que aprender a lutar pelos nossos direitos. Essa pergunta que se faz, você é negro, que você levanta bem timidamente a mão, isso é resultado de todo um contexto histórico que segrega, que nos deixa ali bem à margem da autonomia que temos como pessoa, como ser humano, e que podemos ser valorizados como seres humanos e como pessoas. Parabenizar a organização do evento e agradecer a presença de todos. Agradecemos a presença de todos os componentes da mesa diretiva e convidamos a ocupar os lugares dos assentos do auditório para continuar assistindo a programação. Para compor a mesa, convidamos o mediador, professor mestre, o Wanderson Vitor da Silva. É doutorando em Sociologia pela IESP-UERJ, possui mestrado em Sociologia pela Universidade de São Paulo 2009 e graduação em Ciências Sociais em 2005 pela mesma universidade. Tem experiência na área de Sociologia, com ênfase em Sociologia do Trabalho, Relações Étnico-Raciais e Educação. E atualmente leciona como professor substituto na UFT, no campus de Tocantinópolis, no curso de Pedagogia. Com a palavra. Boa noite a todos e todas. Estou numa tarefa muito agradável e muito feliz. Eu acho que é um momento bastante emocionante para mim, que é convidar, antes de tudo, uma amiga, mas também talvez uma das melhores sociólogas que eu já vi de perto, né? Gostaria de convidar para a mesa a Flávia Rios. Bom, eu vou fazer uma breve apresentação da Flávia. Flávia tem graduação em Ciências Sociais pela USP, é mestre em Sociologia pela USP também, com uma dissertação chamada Institucionalização do Movimento Negro no Brasil, doutora em Sociologia também pela USP, com uma tese bastante bonita chamada Elite Política Negra no Brasil
de 1978 a 2002. Atualmente a Flávia é professora da Universidade Federal de Goiás, né? O trabalho da Flávia, que eu conheço tanto como amigo, mas também como admirador, o trabalho da Flávia tem uma ênfase bastante grande acho que tem uma ênfase bastante grande que combina uma coisa de imaginação sociológica, mas também uma criatividade metodológica e uma bela narrativa, né? Flávia tem alguns trabalhos que eu gostaria de destacar. Um deles é um artigo bastante importante para quem estuda o movimento negro, chamado Institucionalização do Movimento Negro, publicado numa revista chamada Lua Nova, e um artigo também muito sensível que é sobre o Hamilton Cardoso. Com quem foi? Com o Fábio Nogueira. Com o Fábio Nogueira, né? Um artigo bastante sensível que eu também da revista contemporânea da UFSCar, né? Bom, com a palavra a professora Flávia Rios. Boa noite. Boa noite. Eu agradeço imensamente ao meu querido o Wanderson pelas palavras tão bonitas, né, de introdução. Espero que eu possa alcançar essas palavras ao longo dessa palestra. Inicialmente também eu gostaria de agradecer muitíssimo o professor João Batista pelo convite. É uma honra, é um prazer, é uma emoção imensa estar aqui com todos vocês, essa plateia tão bonita, tão feminina, tão cheia de pessoas interessadas e interessados em conhecer mais e também com quem eu pretendo aprender aqui em Tocantinópolis, na Universidade Federal de Tocantins. Agora que eu vou ficar mais perto, no estado vizinho, quem sabe não nos veremos com mais frequência e interlocução mais intensa entre Goiás, a UFG e a UFT. Então, assim, é um prazer imenso estar aqui, ser recebida por vocês, por todas as pessoas que me precederam, que falaram aqui. Espero poder, pelo menos, atingir minimamente tudo isso que o Wanderson tão carinhosamente apresentou. Quando o professor Batista me convidou para fazer uma palestra aqui, tanto no dia 13 de maio, uma sexta-feira 13, né, que é hoje, não é qualquer dia, o 13, só de partida a gente já imagina, é um tabu, né, 13 como sendo uma data que na visão ocidental, um número super cabalístico, super perigoso, né, mas que não é nada disso do que a gente vai tratar aqui, mas exatamente da experiência de um 13 de maio, em particular, extremamente forte na história brasileira, que teve um impacto e uma consequência que muita produção sociológica, antropológica, historiográfica, da ciência política, jurídicas e de tantas áreas de humanidade, sobretudo, tratam e por décadas tratam, repensam, revisam, recriam e etc. Pensando nisso, eu resolvi apresentar uma palestra conversando com essa questão do 13, para não fugir à data, né, para não fugir ao tema. E eu gostaria, deixa eu só localizar aqui a minha palestra, que ela acabou descendo bastante. Eu gostaria de pensar o significado do 13 de maio na memória afro-brasileira, ambiguidades e tensões. Na verdade, o título deveria ser não o significado no singular, mas os significados no plural, né? Porque muitos foram os significados que essa data teve para vários agentes sociais, sejam propriamente atores, artistas, ativistas, analistas, agentes políticos, né, que vivem nas instituições políticas, enfim, são muitos os significados. Além do mais, além dos próprios significados locais, muitos significados ao longo do tempo eles foram ganhando. Bem, o 13 de maio, marcado pela abolição e pelo pós-abolição, nos traz à memória várias imagens e sentimentos que se alteram ao longo das décadas. Na historiografia recente, passando uma perspectiva bem abrangente,
O tema da abolição e dos abolicionismos e do pós-abolição, ao longo pelo menos desses últimos 30 anos, ganhou muita produção, são numerosas as teses de doutorado, as dissertações e trabalhos em que autores brasileiros e também estrangeiros investigam essa temática, ou seja, longe de ser uma temática do século XIX ou uma temática que não tem nenhum menor interesse na produção acadêmica, o tema da abolição, do abolicionismo, do pós-abolição, é exatamente um campo extremamente frutífero e extremamente rico em constante revista. Por exemplo, eu vou citar aqui para vocês, só para começar, pelo menos 2 grandes obras foram lançadas há menos de 12 meses. Uma dessas é Tornando-se Livre, que tem um conjunto de analistas brasileiros e estrangeiros, mulheres e homens, produzindo sobre qual foi essa experiência anterior um pouco à abolição, o próprio processo abolicionista e, por fim, o momento posterior ao 13 de maio. No livro Tornando-se Livre, da professora Maria Helena P.T. Machado e Celso Castilho, há um capítulo em que uma das autoras, por exemplo, a Renata Figueiredo, mostra como foram as festas de 1888. É muito importante porque você, por exemplo, o professor Batista começou a fala dele dizendo: não há nada a se comemorar no 13 de maio, justamente porque é uma crítica a essa data do 13 de maio. Mas a historiografia, por outro lado, ela traz uma reflexão muito interessante, daí é importante analisar e acompanhar essa produção, de que no contexto do 13 de maio, as comemorações é que não faltaram, muito ao contrário. Muitas festas, dias de festas, em comemoração àquela que posteriormente foi cunhada como nossa liberdade formal, nossa liberdade jurídica, ou seja, a possibilidade que o país se tornasse, nas palavras de um sociólogo que nós gostamos muito, e eu gosto muito em particular, Florestan Fernandes, o ingresso nosso num Brasil moderno, num Brasil de uma sociedade competitiva. Nesse livro, por exemplo, que eu gostaria de destacar essa produção, que é na verdade um apanhado geral da produção bibliográfica brasileira dos últimos 30 anos, nós temos pesquisadores que por aqui nos nossos arquivos vêm investigar. Uma coisa que tem que se notado bastante nessa produção é justamente o enfoque, que é o que eu quero trazer um pouco nessa fala de hoje, não só da memória dos afros brasileiros, mas marcar uma memória também com uma clivagem de gênero, ou seja, quando as mulheres entram em cena para pensar ou para serem também sujeitos históricos de análise das investigações recentes sobre esse processo da abolição, do pós-abolição e suas consequências até os dias de hoje. Então, o que eu gostaria de marcar nesse livro, por exemplo, é que essas autoras passaram a rever, por exemplo, numa historiografia sensível a gênero, como as mulheres escravizadas, libertas e liberandas, que é uma terminologia que as professoras usam, ou seja, mulheres que estão em processo de liberdade, lutaram pela sua emancipação e se constituíram enquanto sujeitos históricos desse processo. Uma das autoras que eu recomendo muito, eu vou aproveitar a palestra para fazer recomendação também de bibliografia recente que tem tratado sobre o assunto, é da professora, da pesquisadora Lorena Teles, que escreveu um livro belíssimo chamado Libertas entre Sobrados, uma espécie de historiografia do trabalho, mas que envolve também esse processo do pós-abolição, do imediato pós-abolição, localizado no caso da cidade de São Paulo, mostrando como essas mulheres eram contratadas nessa nova ordem livre, nessa ordem competitiva, e ao mesmo tempo carregavam as marcas, né, da experiência da escravidão no trato, na relação patronal, nas relações que essas mulheres passavam a ter com as senhoras, né, as novas patroas que assumiam as posições de donas de casa, mas também de mulheres que contratam o trabalho dessas mulheres descendentes de escravas ou que tinham passado pela experiência da escravidão.
Outra marca que eu não poderia deixar de falar sobre essas inovações historiográficas que repensam a abolição, não só pela lógica da experiência que foi o impacto daquela memória coletiva no campo festivo e no campo do mercado de trabalho, né, pensando na inserção da população negra e das mulheres em particular. Eu chamaria também a atenção dos trabalhos que estão sendo marcados agora para a questão da maternidade, né? A professora que foi a organizadora desse livro, Maria Helena P.T. Machado, junto com outras historiadoras, não só brasileiras, cubanas, norte-americanas, tem estudado bastante, não só na escravidão, da experiência de escravidão e emancipação brasileira, mas também das Américas, do mundo atlântico, a experiência que foi dessas mulheres na luta pela maternidade, ou não só no período do pós-abolição, mas também no processo, digamos, da nossa liberdade regulada, né? Daquelas legislações que permitiram aos poucos o Brasil se tornar o último país a abolir a sua escravidão no mundo atlântico. Nessa produção em particular, a historiadora Camille Collin, ela faz uma análise muito interessante, mostrando, por exemplo, comparando o Brasil, o caso do Rio de Janeiro, o caso de Havana, mostrando os dois países que aboliram por último a escravidão, sendo o Brasil o último, como as mulheres da escravização, que viveram a experiência de escravidão urbana, mulheres libertas e mulheres escravizadas, lutavam pelo direito de ser mães, lutavam pelo direito de ter os seus filhos libertos, uma vez que eles haviam nascido já sob a experiência de um nascimento livre, após a lei de 1871. Cuba, Brasil e tantos outros países latino-americanos, mulheres lutaram por um direito que parece não ser direito, parece que é algo absolutamente natural na nossa concepção contemporânea, que é a ideia de que as mulheres são mães, e isso faz parte com toda a naturalidade, né, da experiência. Sendo que a historiografia e também sociólogas, antropólogos, posteriormente vou falar um pouco de uma outra que faz uma análise sobre isso, mostra que a maternidade estava longe de ser algo natural, principalmente, por exemplo, que as mulheres, as senhoras, poucas amamentavam seus filhos. A amamentação era uma experiência das mulheres que eram escravizadas, e por outro lado, essas mulheres escravizadas não tinham o direito, né, de liberar os seus filhos ou de ter os seus filhos consigo quando elas eram libertas. Essas historiadoras mostram vários casos de mulheres que conseguiram a sua liberdade, mas não podiam trazer os seus filhos para consigo, porque esses filhos ou não tinham, no caso de Cuba, 18 anos, ou não tinham 21 anos no caso brasileiro. Ou seja, já não eram mais crianças, já eram adultas. Às vezes essas mulheres não podiam conviver com seus filhos em casa, justamente porque a lei, embora tenha tornado as crianças livres, ainda ficavam por 21 anos, ou seja, até a vida adulta, com trabalho, nos trabalhos das casas. Eu acho interessante atualizar essa produção sobre o que é o pós-abolição, a experiência da escravidão e o pós-abolição, inserindo essas mulheres como agentes políticos, porque estas analistas mostram, por exemplo, que nessa lógica de um abolicionismo jurídico, as mulheres eram um dos agentes mais importantes na luta pela emancipação dos seus descendentes. Elas lutavam pela sua emancipação, pela emancipação dos seus parentes e, sobretudo, dos seus filhos, porque elas lutaram por um direito bastante importante, não é nada trivial, hoje pode parecer uma bobagem, mas é a luta pela maternidade. Luta essa que tem outras conotações no mundo contemporâneo. Isso para dizer que estamos num contexto em que a abolição, ela passa, e o pós-abolição passam. Por favor, você pode passar isso aqui? Elas podem ser observadas na minha perspectiva aqui para fazer essa palestra. Eu organizei no sentido de pensar pelo menos 3 tempos. É claro que os historiadores vão logo me matar, porque